Bom dia, bom domingo para todos nós. Olha só quem que tá aqui cedo de manhã trazendo conteúdo para você poder aí te ajudar durante esse mês de setembro inteirinho, conteúdos para trabalhar aí a sua saúde mental, a sua saúde emocional e você conquistar uma vida equilibrada, é isso mesmo. Então, durante esse mês inteirinho, mês de setembro, nós estamos aqui todas as manhãs, às 7h45, horário de Brasília, trazendo esse conteúdo para vocês. E hoje eu preparei um tema maravilhoso. Bom dia, Michele, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre algo relacionado ao nosso trabalho, né? O que a gente consegue, às vezes, gerar impactos muito positivos na nossa vida através do nosso trabalho, né? A gente consegue conquistar aquela plenitude. Às vezes a gente é muito feliz naquilo que a gente faz e a gente termina todos os dias do trabalho, né? Independente do que aconteceu, com aquela sensação de estar realizado, pleno, feliz. Poxa, hoje eu trabalhei muito, mas mesmo assim, mesmo ter trabalhado muito, né? Você no final do dia se sente aquela pessoa plena, feliz, realizada. Quando isso acontece, é porque é muito provável que você está vivendo ali o seu propósito de vida, você está realizando algo que tem a ver com o seu propósito, né? Então isso te traz toda essa sensação, né, de plenitude, de realização, mas também é uma certeza que você está num ambiente saudável, que você está fazendo isso que você faz hoje, né? O seu trabalho, a sua profissão, você está o quê? Cercado de pessoas, né? Pessoas saudáveis, né? Emocionalmente saudáveis, você tem relacionamentos saudáveis nesse ambiente, né? E o ambiente ali todo, ele é saudável, tá? Mas ao contrário disso, né? Quando a gente se expõe a algumas situações, isso pode acarretar prejuízo à nossa saúde, né? Mesmo a saúde mental, a saúde emocional. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho da síndrome de burnout, tá? Ela também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Por que isso acontece? Né? Porque eu estou trabalhando muito, talvez, porque eu estou num ambiente tóxico, talvez, né? Então, nós vamos falar de alguns sintomas aqui que levam de fato a esse esgotamento profissional e pode aí desenvolver essa síndrome do burnout, tá? E é muito importante que você se autoavalie, que você traga essa reflexão, esse olhar para você, para sua vida, e só você pode cuidar de você, né? E buscar ajuda, solucionar isso, não pode deixar de forma alguma isso se prolongar, porque o reflexo disso na sua vida vai ser cada vez pior. Então, nós vamos falar hoje sobre a síndrome do burnout, sobre esse esgotamento, né, essa exaustão física, emocional e mental, que ela vem da exposição prolongada ao estresse crônico. Exatamente isso. Então, quando você está num ambiente que ele não é saudável, você está constantemente em estresse, tá? Seja pelo volume de trabalho, seja pelas condições daquele ambiente, seja por diversas razões, nós vamos falar sobre alguma delas. Você tendo esse estresse diário, você convivendo com isso diariamente, isso pode causar. Uma pergunta que eu já quero começar a fazer nessa live é o seguinte, por exemplo, né? Hoje é domingo. Domingão, maravilhoso, né? A gente acorda, às vezes cheio de planos para o nosso domingo. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer no seu domingo, né? O que você tem? No meu caso aqui, eu vou fazer meu TCC, tá, gente? Hoje não vai ser dia de festa, né? De estar com a família, mas hoje é o dia do meu TCC. Mas amanhã, quando você lembra do seu trabalho, você lembra que amanhã você tem que voltar a trabalhar, qual que é a primeira emoção que você sente? O que dispara aí? Você está cheio de planos, cheio de energia, cheio de expectativa para recomeçar a sua semana, né? Cheio de planos, o que você vai fazer? Você já tem as suas metas estabelecidas? Isso te traz energia, te traz boas vibrações? Se sim, é algo muito positivo,
é algo que te traz um bem-estar ao seu trabalho. Mas se você já lembra, putz, eu vou ter que amanhã, se hoje à tarde você já começa a alterar o seu humor, muitas vezes tem pessoas que começam a ter crises de ansiedade, porque elas lembram, sabe, no domingo à tarde, que amanhã ela tem que voltar para o trabalho. Então, se você tem esses sintomas, né, de infelicidade, te disparam a ansiedade, você não se sente bem, começa a refletir sobre o que você pode fazer para mudar essa situação, porque ao longo do tempo, né, você se expondo rotineiramente a essa situação, você pode ter certeza que você vai sim ter prejuízos na sua saúde mental, emocional e saúde física, tá? Não tem como separar isso aí. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e aí acontece com a gente continua achando, né, que não vai, que nós somos imunes, que nós vamos dar conta, a gente tem que ser super-herói o tempo todo, né? A gente às vezes traz isso e não funciona. Então ela pode se manifestar de diversas maneiras, tá? Os sintomas pode vir como uma fadiga extrema, desinteresse pelo trabalho, tá? Dificuldade de concentração e muitas outras coisas. Você fica disperso, você não tem energia, você fica desinteressado do seu trabalho. Então, às vezes, o seu trabalho é o que você ama, é o que você gosta, mas talvez você esteja, por exemplo, numa empresa que ela é tóxica, ou o seu líder ele é tóxico, o seu chefe ele é uma pessoa tóxica. Então você tem que avaliar toda essa situação. Por isso que eu trouxe esse conteúdo para fazer essa reflexão, né? Porque às vezes eu amo o que eu faço, né? Eu me sinto uma pessoa plena, realizada, mas tem uma situação lá no meu local de trabalho que me causa estresse. Então, quando eu vou para o meu local de trabalho, quando eu penso em trabalhar, eu já vou com o ombro duro, né? Eu já vou com aquela tensão. E aí você vai o quê? Se expondo a essa situação durante muitos anos, durante muito tempo. E quando você vê, você está com a sua saúde mental, emocional e física afetada, tá? Então, eu quero que você traga essa reflexão, tá? Eu vou falar agora alguns sintomas, tá? Da síndrome de burnout. E de várias causas, tá? Causas, sintomas e também algumas opções de tratamento que você pode começar a aplicar ainda hoje, quando você lembrar e aí você ficar aí já todo tenso porque você vai voltar amanhã, você tem que voltar para o seu local de trabalho, a gente já vai trazer algumas formas de tratamento, mas que você precisa sim tomar uma atitude e você precisa ir lá buscar ajuda também, tá? Então eu quero trazer algumas causas para você, né? O estresse crônico no trabalho. Então, o principal fator, tá, da síndrome de burnout é a exposição prolongada a situações de estresse. E essa pressão no ambiente de trabalho, ela causa um mal-estar, não é só em você, muito provável os seus colegas de trabalho também estão vivendo essa mesma situação, tá? Ou por reflexo de algo que esteja acontecendo, né? Tem pessoas que vivem em ambientes onde o chefe é tóxico, ou uma demanda muito alta de trabalho e pouca mão de obra, vai gerando estresse, são vários os fatores. Então, assim, observa se quando você vai para o seu ambiente de trabalho, às vezes você vai bem, você vai feliz porque é algo que você gosta, mas todo dia você chega lá e o tempo que você passa, né? A maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia. Esse tempo, você está mais em estado de estresse, em estado de alerta, tá? Porque quando você está em estado de alerta, você está em estresse. O seu corpo já está sofrendo, porque você já está achando que vai acontecer algo. Então, às vezes, você não percebe, fala, não está estressante, mas você está o tempo todo em estado de alerta, né? Sempre o tempo todo achando que vai novamente acontecer aquilo, que vai novamente causar aquela situação. Olha só, isso é também um estado de alerta, um estado de estresse. Então, quando você passa a conviver com isso há muito tempo, você está propício a desenvolver, sim, a síndrome do burnout, tá? Carga horária de trabalho, né? A sua carga de trabalho excessiva. Você tem uma carga muito prolongada, né? Horas, e cria muito o quê? Expectativas irrealistas sobre isso. E isso pode contribuir também para o burnout. Tem pessoas que elas, por diversas razões, tá? Eu não vou citar aqui essas razões porque seria muito tempo, a gente iria aprofundar muito nesse tema, né? E a nossa live fica muito longa.
Mas às vezes tem pessoas que, por exemplo, ela estava necessitando tanto de um trabalho e ela conquista uma oportunidade e ela agarra aquilo, né? E ela começa a trazer todas as responsabilidades para ela com medo de perder aquele trabalho, aquele emprego, né? E aí ela começa o quê? Trabalhar muitas horas além daquelas que ela foi contratada, e muitas vezes ela não recebe a mais por isso, né? Tem empresas, tem locais que pagam certinhas horas extras, mas tem locais que não. Existem também aquelas pessoas que elas focam tanto no dinheiro e elas esquecem a vida, né? A vida particular, a vida pessoal, o bem-estar, que ela começa a fazer hora extra, fazer plantões, né? A gente vê muito na área da saúde, vem essa exaustão. E também tem um índice muito alto, por exemplo, de suicídio nessas áreas da saúde, algumas áreas de trabalho, que a pessoa ela entra num processo de exaustão. Então ela foca às vezes muito, tá? Só naquele resultado financeiro que ela vai conquistar, e ela tem essa sobrecarga de trabalho muito grande, tá? Gera muito essa expectativa, e isso faz o quê? Com certeza essa pessoa ela vai desenvolver a síndrome de burnout, tá? Então, presta muito bem atenção na sua carga horária. Então, às vezes, seja por medo, seja por opção, né? Por receio de perder o emprego, você começa a aceitar tudo aquilo, aquela demanda que vão colocando para você, e você tem esse trabalho excessivo. E isso gera, sim, esse estado de estresse. Não tem como você falar, eu trabalho tantas horas por dia. Se você está fazendo isso, olha com carinho, com amor para você, que você vai perceber que você está sim tendo esse estresse, e talvez seja no início, mas vai chegar um determinado momento que esse estresse ele vai te abater, tá? Você não vai conseguir lidar com ele sozinho. Então observe muito bem a sua carga de horário, a quantidade de trabalho que você está exercendo dentro dessa carga de horário, se é de mais, se é de menos, se você está passando muito tempo, né, no seu trabalho. Às vezes você eu já trabalhei numa repartição pública uma vez, por um período de 6 meses, né? Gente, tinha gente que não parava, tinha gente que ia almoçar, pegava lá a sua marmitinha, que trazia a marmita, sentava ali com a marmita e continuava comendo e trabalhando. Então, olha só, aí acha que isso é normal, e às vezes tem pessoas que ficam tão assim habitoladas nesse estilo, que ela fala assim, e ela ainda critica aquele que para almoçar, sabe? Que é aquele que tira o seu intervalo para comer. Ela acha que a pessoa tem que ficar ali exposta àquela situação. Então, observa as suas atitudes, os seus comportamentos e o que está acontecendo, né? A falta de controle, né? Que você sentir-se incapaz de influenciar as decisões, e o curso do trabalho também é uma coisa muito comum, tá? Você não ter esse controle, esse gerenciamento do seu tempo, né? Daquilo que você é capaz de fazer dentro daquele determinado tempo. Isso tem a ver muito com a gente ter o hábito da gente desenvolver o quê? Traçar metas e objetivos. Eu falo muito, quem me segue há mais tempo já vai saber disso, né? Eu falo muito, tenha suas metas diárias, né? Pega aquela meta grande, aquele trabalho que eu tenho que entregar no final do mês, traça metas. Olha, então eu tenho que fazer o quanto desse trabalho por semana, então eu tenho que fazer quanto por dia para chegar nesse resultado no final do mês, né? Você tem um projeto, algo para entregar, então faça esse planejamento e execute aquelas tarefas diárias, conclua, né? Comece e termine, que é muito importante a gente ter esse processo de acabativa, de começar algo e terminar. Comemore cada uma dessas metas, pequenas metas que você conquistou. Você vai ativar vários processos neurais, o sistema de recompensa, você vai gerar dopamina, você vai ter essa sensação de bem-estar, de plenitude, que já contrapõe todo esse estresse que talvez você pode procrastinar no seu ambiente de trabalho, né? Você não tem esse controle da sua demanda de trabalho, mas você sabe que tal dia você tem que estar com aquelas tarefas cumpridas, ou seja, no final do dia. Aí tem pessoas que procrastinam também o dia todo, chega no final do dia, ela entra naquele processo de estresse para ela concluir, e aí vira aquele negócio, aquele mau humor. Então, quando você trabalha esse autoconhecimento, você começa a perceber, poxa, eu fico bem no meu ambiente de trabalho o dia todo, mas vai chegando no meio da tarde, eu fico mal-humorado, né? E por que talvez fique mal-humorado? Porque de repente você lembrou que você procrastinou o dia todo
e você deixou para executar essas tarefas mais no final do dia, e aí vem todo esse estado de estresse. Agora, você imagina esse estado de estresse ao longo do tempo. Então, tem muito a ver com o nosso comportamento também, tá? Tem a ver com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Então, você buscar a resolução desses problemas é muito importante para a sua saúde física, mental e emocional, tá? Outro ponto que eu quero falar agora, né, é que eu já fiz uma introdução falando sobre isso, é o que? O ambiente de trabalho desafiador, né? Um ambiente tóxico, a falta de apoio da equipe, ou a falta de apoio também do seu coordenador, do seu chefe, né? A pessoa que está aí no comando, do seu líder. E conflitos constantes, eles podem sim desencadear o burnout, tá? Por exemplo, tem pessoas que elas convivem, né, num ambiente tóxico e aquilo não afeta muito elas ficam ali e elas falam o quê? Poxa, é normal, é assim mesmo. Só que isso vai gerando danos, tá? Mesmo que ela não perceba, isso vai gerando danos na vida dela. Mas também tem aquela pessoa que ela não aguenta, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar num ambiente que tenha gritos, brigas, discussões, eu não fico nesse ambiente, né? Eu tenho isso tudo muito bem resolvido comigo, independente do local que seja, as pessoas que sejam, eu não consigo ficar num ambiente tóxico, tá? E tem pessoas que ela fica nesse ambiente tóxico por muito tempo, ela tem chefes que são tóxicos, né? E ela fala assim, mas eu preciso desse trabalho, né? Às vezes tem responsabilidade, tem filhos, tem casa, tem família. E essa pessoa, ela se coloca nessa situação, eu preciso disso. E quando você se coloca nessa situação, eu preciso disso, eu tenho que suportar, geralmente a outra pessoa, que é a pessoa tóxica, ela percebe isso. E aí ela passa a abusar, né? Essa é a oportunidade que ela tem para ela ser cada vez mais tóxica, para ela se manifestar ali essa toxicidade dela em cima dessas pessoas, né? Em cima dos subordinados, em cima da equipe. Então, observe muito o ambiente e observe se realmente está valendo a pena, o que é mais saudável, esse salário, você ter uma boa saúde mental, física, emocional. Se não tem, por exemplo, outras opções, se dentro da empresa você não consegue, de repente, pleitear, ir para um outro setor, o que você pode fazer para amenizar essa situação? Porque uma pessoa tóxica, você não vai resolver isso. Você não vai conseguir fazer com que ela deixe de ser tóxica, né? Ela está afetando um conjunto de pessoas e às vezes é uma pessoa que realmente ela consegue adoecer ali, por exemplo, todos os seus liderados, se é um líder tóxico. Então, o que vocês podem fazer em razão disso, né? Porque mudar a pessoa, vocês não vão conseguir mudar. E às vezes a pessoa passa muito tempo esperando, acreditando, falsas ilusões, né? Cria essa expectativa que vai ser diferente, que vai mudar, que uma hora vai mudar. E com isso o tempo vai passando, tá? E esse reflexo, esse estresse todo nesse ambiente de trabalho, ele vai cada vez aumentando e você tá ali sofrendo a ação disso diariamente. E toda vez que você está em estado de alerta, que você está sob estresse, você vai gerando sobrecarga de hormônios, tá? Relacionado ao estresse. A gente tem ali o cortisol, que é um dos hormônios de estresse que mais se eleva, né, durante esse período. E toda vez, por exemplo, a gente falar só do cortisol, toda vez que ele aumenta, ele já diminui a serotonina, ele diminui outros hormônios que são responsáveis pelo bem-estar, pela felicidade. Dá uma olhada. Então, assim, né? Por quê? Porque ele está muito elevado. Automaticamente, outros hormônios aí, outros neurotransmissores, eles caem e você fica aí nesse estado que acaba prejudicando a sua saúde, tá? Então, eu quero falar agora alguns sintomas, tá, da síndrome do burnout, que pode variar, tá, de pessoas para pessoas, mas geralmente elas incluem a exaustão física e mental. Parece que, né, que a sua cabecinha não funciona mais. Você fala assim, cara, minha não vai. Você sente cansado, você repousa às vezes o sábado e o domingo, mas você na segunda-feira você está cansado. A tua mente não descansa em momento nenhum. E isso reflete no seu físico. Então você sente essa exaustão física também. Então você descansou, você dormiu, sei lá, eu dormi o final de semana inteiro e ainda assim estou cansado. Olha só, né? Então isso não é normal, isso é algo que você tem sim que olhar com carinho para você. O que está acontecendo? Por que está acontecendo na minha vida?
Poxa, na minha casa está tudo bem, mas será que é o meu ambiente de trabalho? O que acontece lá que tem me causado toda essa exaustão, tem que me deixado nesse estado? Gente, porque não é normal às vezes a gente normaliza tudo. Você acha que é normal se sentir assim, e não é. Mesmo que você trabalhe por conta própria, mesmo que você seja empreendedor, mesmo que você busque isso, né? Mas por que eu estou assim? Então, alguma coisa você tem que corrigir. Né? A gente vê muitos empreendedores que às vezes trabalham em casa e gera todo esse estado. Olha só, então o meu ambiente de trabalho é a minha casa, é um pouco mais grave, né? Porque eu não tenho para onde ir, porque o meu ambiente é a minha casa e esse ambiente está me adoecendo, né? Quando você vê, você está levando isso para as pessoas da família. Então é muito importante que você tenha esse olhar, que você cuide de você, cuide da sua saúde mental e emocional, para que você cuide também das pessoas que você ama, que estão ao seu redor, tá? Desinteresse pelo trabalho, né? Então, às vezes, através desse esgotamento, esse sintoma também ele pode vir, né? Junto ou isoladamente, tá? O desinteresse pelo trabalho, a perda total da motivação. Lembra que eu falei? Às vezes você faz o que você gosta, né? Você está ali exercendo o seu propósito de vida. É a tua paixão. Você gosta disso que você faz. Mas talvez você esteja num ambiente tóxico. E aí você começa o quê? A perder a motivação pelo seu trabalho. Você tem um desinteresse total pelas suas tarefas profissionais. O ambiente está tóxico, o ambiente não está propício, né? Por exemplo, eu vi muitas pessoas passarem por isso durante a pandemia, porque teve que estar em casa, teve que vir trabalhar em casa, né? A gente teve isolamento, muitas pessoas acabaram trabalhando em casa, mas, por exemplo, não tinha um apoio da família. Eu sustento a minha família, eu trabalho, eu tenho que trabalhar, mas eu não tenho um apoio, eu não consigo. A pessoa acha que você está em casa, né? E você tem as obrigações da casa, e ela não respeita aquilo como trabalho. Eu vou contar um caso assim que aconteceu, que eu liguei numa operadora de telefone, eu não sei qual é, também não ia falar o nome aqui, e a atendente, ela estava fazendo esses atendimentos online da casa dela. Enquanto ela falava comigo, o marido dela esbravejava. Então eu fiquei imaginando, a criança chorava, o marido gritava com ela, e ela tentando falar comigo. E aí eu comecei a conversar com ela. Não sei o que rolou aí, mas eu falei para ela ficar calma. Eu não iria fazer nenhuma reclamação. Que eu estava, né, percebendo a situação que ela estava exposta. Que eu iria então romper a ligação para que, né, para que ela pudesse se restabelecer, porque ela ficou muito mal. E ela resolvesse a situação dela, que eu iria aguardar um tempo, né, um outro período, no outro dia eu retornaria a ligação, porque esses operadores, quando ele fala com você e você desliga e ele liga logo em seguida, né, o operador do telemarketing ele acaba sendo penalizado, porque ele tem que resolver a situação do cliente. Então eu imagino que ela estava sofrendo muito porque ela não conseguia resolver, porque ela não tinha o apoio da família, né? Ali no caso o marido, a criança na verdade não tem, né, responsabilidade nisso, porque o marido tinha que estar acolhendo essa criança. Então a gente vê que não tem às vezes a parceria, esse apoio dentro da própria casa. Quem trabalha em casa, e muitos empreendedores hoje trabalham em casa. Então ter esse olhar, né? Poxa, então como que eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar porque eu preciso trabalhar, né? E como que pode? Porque eu também tenho que preservar a minha saúde. Porque vai chegar um determinado momento, se eu não cuidar, eu vou estar afastada, né? Eu vou estar ali afastada por um psiquiatra, tomando um tarja preta, que vai ser bem pior, né? Muito prostrada, porque eu já tomei, gente, 10 anos tarja preta aí para depressão, eu sei muito bem os efeitos colaterais disso. Então, o que vale a pena? Vale a pena insistir nessa situação, não se cuidar ao ponto de você chegar nesse estresse todo, ter toda a tua vida mental, emocional, física prejudicada? Realmente vale a pena o que você ganha, o que você faz hoje, continuar dessa forma? Eu acredito que não tenha dinheiro no mundo que vale a pena essa situação, tá? Porque isso é grave, sim, e isso pode ter consequências muito piores daquelas que eu tô falando aqui para você. Então, isso também pode o quê? Trazer como sintomas aí a dificuldade de concentração,
dificuldade em se concentrar nas suas tarefas, nas suas tomadas de decisões. De repente você era aquele profissional super produtivo que você tinha orgulho de você mesmo. Ah, uau, eu fui lá, eu conquistei, eu fiz, eu arrasei. E de repente você olha para você e fala assim, cara, eu tô tão desmotivado. Eu perco prazo, eu perco compromisso, eu perco reuniões importantes para mim, né? Você começa o quê? A desfocar. Você não consegue tomar decisões, você deixa para depois, quando você vê, você perdeu oportunidades porque você não teve aquela tomada de decisão naquele momento. Ou toma qualquer decisão porque você já não consegue mais raciocinar e pensar sobre aquilo. Então você vê só desses sintomas, acho que eu falei 3 sintomas aqui para você, olha o dano que isso causa na sua saúde. Olha o dano, olha como que já tá. Isso com certeza já tá refletindo no seu financeiro, já tá refletindo nos seus relacionamentos, né? Como que você chega em casa, que é o que nós vamos falar agora, né? Outro sintoma, a irritabilidade, né? Você torna-se facilmente irritado ou impaciente com seus colegas de trabalho. Então, assim, e isso você acaba levando para casa, essa irritação, né? Porque o que acontece? Aquele ambiente, o local de trabalho, ele me irrita, né? E eu acabo começando a ser uma pessoa estúpida, grosseira com os meus colegas de trabalho. E eu saio dali com todo aquele estresse, né? Pensa assim, se eu estou irritado, eu estou estressado. Você está num processo de estresse muito grande. E às vezes você acha normal, porque você convive com aquilo todo dia e não é normal. E aí você vai para casa nesse estado. E aí, de repente, você está chegando, né? Você abre a porta, o seu filhinho vem correndo te abraçar. Mamãe, papai. Ai, estou cansado, vai para lá. Poxa, imagina essa criança que passou o dia todo na expectativa, esperando o pai ou a mãe voltar para casa e é recebido desse jeito. Aí você começa a gerar danos, né, psicológicos, emocionais e mentais numa pessoa que não tem nada a ver, no inocente, né, nessa história, né, uma pessoa que está ali te esperando cheio de amor e você não consegue nem receber esse amor, esse carinho. Isso acontece entre os casais também, porque às vezes o esposo chega desse estresse, a esposa, eu tô cansado, me deixa, né? Olha só, você começa a prejudicar os seus relacionamentos dentro de casa por conta disso. E a mesma coisa, se você não tem muito bem orquestrado o seu trabalho dentro da sua casa, né? Você começa também a adoecer, adoecer toda a tua família, talvez que você trabalha em casa. Porque a criança, de repente, ela fala, eu não posso brincar porque vai atrapalhar a mamãe e o papai, porque eles trabalham em casa. Aí eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso falar alto, eu não posso receber uma pessoa. Aí minha mamãe já está estressada, aí a mamãe fica o dia inteiro, né, estressada, o papai também. Ou então, né, entre o casal, poxa, a pessoa está sempre aquele estresse, ela está exalando. Então, esse ambiente de trabalho, ele pode ser um meio corporativo, uma empresa, né, fora da sua casa, mas também pode ter dentro da sua casa, você está passando por isso, tá? E agora alguns sintomas físicos que eu quero falar para você, ele pode ser, olha só, dores de cabeça, tá? Dores musculares, geralmente no ombro, nas costas, né? A pessoa ela fica numa tensão ali e ela traz essa tensão e essa tensão começa a irradiar a gente por todo o local, porque os músculos eles vão se comunicando, sabe? Vai ficando tenso aqui, vai ficando tenso ali. E distúrbio do sono, geralmente são pessoas que elas têm dificuldade para dormir, né? E aí pensa, uma mente exausta, um corpo exausto e ainda não consegue dormir. Então, essa pessoa não tem como não adoecer, né? E aí a síndrome do burnout é exatamente isso, esse adoecimento. A pessoa ela passa realmente a padecer ali por conta desses sintomas todos, tá? Tá, André, você falou pra gente que quer falar sobre alguns tratamentos, tá? Vou falar, sim, alguns tratamentos. Mas eu quero falar uma reflexão aqui, tá? Esses temas de live que eu tô trazendo durante todo o mês de setembro. Setembro a gente faz aí alusão ao setembro amarelo, né? A saúde mental, a importância da saúde mental. Então, todos os dias eu estou trazendo aqui, tá? Às 7h45, horário de Brasília, 6h45 aqui na minha cidade, trazendo esse tema para justamente você trazer reflexões. São pequenas pinceladas de reflexões todos os dias para você trazer isso para o seu universo, para você ajudar outras pessoas através desse conhecimento, tá?
Então, alguns tratamentos geralmente desenvolvem o quê? Atividades anti-estresse, tá? A redução do estresse. Você pode reduzir esse estresse de diversa forma, tá? Você pode identificar e reduzir a fonte do estresse no trabalho, que é essencial, mas você também pode fazer o que? Atividades anti-estresse. Se eu perguntar para você agora qual atividade anti-estresse você faz diariamente, né, semanalmente ou mensalmente, né, é bom que seja diariamente, né, qual a atividade que você faz anti-estresse, qual é que você tem, quais são os seus recursos, né, então uma coisa é você reduzir, né, o ambiente, a fonte, de onde está vindo todo esse estresse diário na minha vida relacionado ao meu trabalho, tá, porque a síndrome do burnout está relacionado ao trabalho. Então, você reduz essa fonte de estresse e também pratique atividades anti-estresse. O que é essa atividade anti-estresse? Você deve estar pensando aí. São coisas que trazem para você emoções diferentes do estresse, de bem-estar, de plenitude, seja uma leitura, seja uma música, seja uma respiração, uma meditação que você faça. São recursos que geram sensação de bem-estar. Tá? Então, o que te faz feliz? Ouvir uma música me traz um relaxamento, um bem-estar, trabalho o meu emocional de uma forma positiva? Quantos minutos tem uma música? Né? Vamos estourar aí 5 minutos. Então, dedica esse tempo, tira 5 minutos, põe o seu foninho de ouvido, se isola ali no seu cantinho, ouve aquela música. Se é uma música que, né, que você tem que dançar, gritar, faça isso. Se é aquela música que te relaxa, também faça isso. Age de acordo com aquilo que te traz essa sensação de bem-estar, tá? Mudança no seu estilo de vida. Isso aqui é fundamental, né? Fazer exercício físico, manter uma dieta saudável e garantir uma noite de sono. Então, olha só, um dos sintomas do burnout é justamente essa, né? A perca do seu sono, um excesso de trabalho, né? Que está te irritando. Diminui essa carga de trabalho, fala assim, não tenho tempo para fazer exercício físico. Diminui essa carga de trabalho, vai fazer uma atividade anti-estresse, vai fazer uma caminhada, né? É um exercício físico, você tirar 30 minutinhos para você fazer uma caminhada diária, isso já vai trazer um benefício muito grande para a sua vida. Selecionar o que você come. Muita gente vem com esse estresse do trabalho, né? E a gente sabe que tem a fome emocional, né? Muitas pessoas estão obesas hoje justamente pela fome emocional, não é a fome física, né? É a fome emocional. Então você vem com esse estresse, você chega em casa, você já pede uma pizza, você quer comer um hambúrguer, toma 1 litro de Coca-Cola e quer dormir. Não vai conseguir dormir. Então faça mudanças no seu estilo de vida. Começa a trazer a atividade física para a sua vida, começa a ter hábitos alimentares saudáveis, tá? E também faça aí, tem muita gente que chama de higiene do sono, começa aí a pensar o que você pode mudar para que você tenha uma boa noite de sono, tá? Então tem muitas coisas que você pode mudar, a gente pode falar um dia sobre o sono, é um tema que eu quero trazer. Então, depois dessa jornada de live, eu quero trazer a importância do sono na nossa vida, falar à luz da neurociência com vocês sobre a importância do sono na sua saúde em geral, tá? De forma geral. E muitas vezes você vai ter que buscar, sabe o quê? Uma ajuda de um profissional da saúde mental, sim. Ou você pode buscar um profissional coach para te ajudar, né, a traçar as estratégias que você vai mudar nessa sua jornada para você conquistar isso. Mas talvez você esteja num estado tão avançado que o recurso vai ser um psiquiatra, um psicólogo, um profissional realmente da saúde mental, porque nós profissionais coach não fazemos esse trabalho, tá, do profissional da saúde mental. Nós podemos te auxiliar, talvez, de uma forma em conjunto com o profissional da saúde mental. O ideal é que você não precise, né, ir para um psiquiatra, que você cuide de você antes de chegar nesse ponto. Mas eu já tive, né, ali clientes que eles chegam para você e acham que você vai, como coach, você vai solucionar. E você não vai. E o profissional coach, tá, ele tem que ter isso muito claro, que a nossa área de atuação, ela vai até um determinado momento, né? A gente tem que entender esse limite. E às vezes a pessoa, tem que ser claro para a pessoa e falar assim, olha, você precisa
buscar a ajuda de um profissional da saúde mental, né? Geralmente a gente encaminha para um psicólogo e na maioria das vezes, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico, a gente encaminha para o psicólogo acaba encaminhando para o psiquiatra, porque é um problema já muito avançado, essa precisa de ajuda. E não é fraqueza, e muitas pessoas não buscam a ajuda do profissional da saúde mental porque ela tem preconceito, ela tem muito tabu, ela acha que se ela for, se alguém descobrir que ela está indo no psicólogo, no psiquiatra, vão chamar ela de doido. Não, gente, é justamente ao contrário, você está cuidando de você, isso mostra que você é uma pessoa sábia, inteligente, forte, né, que você vai lá e consegue falar sobre aquilo, você consegue buscar ajuda, você não está nem aí pelo que os outros vão falar, você consegue cuidar de você da forma que você deve cuidar e não deixar que esses tabus, esses mitos em volta da saúde mental te afetem cada vez mais, tá? Então, buscar ajuda e você conseguir desenvolver, tá, essa habilidade de fazer esse enfrentamento e gerenciamento do estresse é muito importante para você conquistar ali a sua saúde, tá? Muitas pessoas acabam, eu não trouxe estatísticas aqui, mas se a gente vê hoje milhares e milhares de pessoas no Brasil todo, vou falar só do Brasil, tá? Que são afastadas, ficam de licença, né? Ou pelo INSS, ou é muito prejudicial, principalmente, né? Eu falei bastante dos empreendedores que trabalham por conta própria. Tem essa vida dela, ou é afastada, ou tem a vida financeira muito prejudicada, por conta do quê? Porque ela não consegue, chega um determinado momento que a doença te para. Esse problema, essa saúde mental, essa exaustão mental e física, ela vai te acalmar, né? Então, não é melhor cuidar disso antes, você ter essa vida, essa qualidade de vida, do que você de repente começar e ter que tomar remédio, mas talvez você tenha que tomar, então você pode prevenir para que você não precise passar por um processo de tratamento mais rígido com medicamento, mas muitas vezes você vai ter sim que passar e milhares de pessoas são afastadas, tá? Por conta desse estresse, por conta dessa... E é muito grave, tá? Eu já passei por isso, mas como eu sempre digo para vocês, né, e é verdade, eu sou empreendedora a vida toda, eu trabalhei de carteira assinada 2 vezes na minha vida, estou com 46 anos, e foi um período de 6 meses cada um desses trabalhos, e foram trabalhos temporários mesmo, né? Uma é aquelas vagas de final de ano, né? Que eu tinha 18 anos, 19, e depois eu fui trabalhar depois, há uns 5 anos atrás também, num contrato de 6 meses apenas. Então, assim, eu já sofri, eu já fui abatida, né? Por isso, e se eu não trabalho, né? Até hoje é assim, André é empreendedora, trabalha por conta própria. Então, se eu não trabalho, eu não tenho recursos financeiros. Então, por isso que eu entrei e trouxe esse exemplo para vocês, porque já aconteceu isso comigo, tá? O excesso de trabalho gerou esse estresse, essa exaustão, realmente física e mental. A minha cabeça realmente parou de funcionar, eu não conseguia mais raciocinar. E eu tive prejuízos, né? Além do financeiro, eu tive todo um prejuízo na minha saúde, que muitas vezes você não consegue restabelecer 100% depois, tá? Então, busca ajuda. Apoio, né? Você deve buscar apoio das pessoas, você deve ter, na verdade, uma rede de amigos que você possa contar, que você possa falar com esses amigos, com familiares do seu trabalho. São pessoas de confiança, a gente tem uma ética profissional muito grande, né? Eu tenho essa ética, eu falo muito sobre essa ética, eu não falo sobre aquilo que os meus coaches conversam comigo, os meus mentis conversam comigo, eu não levo isso para frente. Mas é muito importante que você fale sobre o seu... Porque quando você fala sobre o seu ambiente de trabalho, sobre as coisas que estão acontecendo com outras pessoas, elas podem, de repente, ali naquela conversa, dizer algo que você não estava percebendo, coisas que talvez você possa mudar, ou até mesmo te encorajar a tomar atitudes que talvez você tenha que tomar, talvez você tenha que pedir as contas e sair, né, para preservar a sua saúde mental. Muitas vezes você vai ter que deixar aquele local de trabalho, e às vezes você pode encontrar esse apoio nessas pessoas, né? Elas podem, de repente, estar sabendo de uma oportunidade e nunca te falaram, porque você também nunca falou do seu desejo de trocar de trabalho. Então, converse, busque ajuda, converse com as pessoas. Só o fato de você conversar, de você falar com as pessoas, isso já minimiza aquele estado de estresse.
Porque a fala, gente, a escuta, a fala, elas são terapêuticas, tá? Elas trazem resultados para nós maravilhoso. Tem estudos aí que falam que você ficar 2, 3 horas numa roda de conversa com amigos tem um efeito, sei lá, quantas vezes maior do que se você tivesse tomado, por exemplo, um antidepressivo. Eu não sei os números agora, né? Mas é uma pesquisa que eu vi recentemente. Então, tenha uma vida social. Geralmente a pessoa, quando ela entra nesse estado de exaustão, nesse estado de sofrimento mental e emocional, é difícil que ela busque ajuda, né? E a primeira coisa é o isolamento, ela passa a se isolar porque ela está o tempo todo cansada e exausta, então ela busca mesmo esse isolamento. Então, faça ao contrário, comece a estar com as pessoas, conversar com pessoas da sua confiança, tá? Não são pessoas que vão te criticar, te condenar, não. São pessoas que vão te acolher, sem julgamento, que vão te ouvir, tá? E que vão te ajudar a refletir sobre o momento que você está vivendo. E muitas delas vão conseguir aí, né, trazer para você, te ajudar, vai clarear suas ideias e a partir daí você vai conseguir perceber caminhos diferentes. Por isso que é muito importante a gente trabalhar a resiliência, porque você vai tirando o foco do problema e começa a focar em possíveis soluções para isso que você está passando, tá? Então o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele vai te ajudar durante toda essa jornada, tá? E temos aí, né, aquele estado muito avançado já, talvez você esteja passando por isso, né? Buscar a licença médica, né? Em casos graves é o único caminho, é o único recurso, tá? É o afastamento temporário do ambiente de trabalho. Para quê? Porque a pessoa possa se reequilibrar, recuperar suas energias, né? Restabelecer a energia física, mental, né? Superar toda essa exaustão, trazer todo esse equilíbrio para a sua vida. Mas olha só, talvez você vá lá, tire um atestado médico, fique um tempo afastado, e quando você pensa em retornar, o seu corpo já entra naquele estado de alerta. Então, talvez seja a hora de você mudar de profissão, mudar de emprego, mudar de ambiente, né? Porque se você persistir ali, você vai entrar nesse círculo vicioso tudo de novo, vai começar tudo de novo e a sua saúde mental, emocional e física vai sim estar comprometida, porque você continua no mesmo ambiente que está gerando todo esse estresse, tá? Então é fundamental, para a gente finalizar aqui, né? Vou encerrar a nossa live já, para que vocês vão aí curtir o domingão de vocês, né? Então é fundamental você reconhecer os sinais do burnout e procurar um tratamento, procurar ajuda o mais cedo possível, tá? Para evitar consequências mais negativas, como essas que nós trouxemos aqui, por alguns pontos, tá? Para você fazer uma reflexão, como eu falei para você, é uma oportunidade, esse tema do nosso mês todo, para que você faça reflexões sobre o seu estado atual e seu estado desejado, como que está aí a sua jornada, tá? E o tratamento adequado, ele pode te ajudar a se recuperar sua saúde física, mental, e muitas vezes você pode estar passando por situações que podem ser modificadas, né? Aquele ambiente de trabalho, ela pode ser modificada, aquela empresa que você ama, de repente você pode migrar de setor, mas talvez você tenha que sair também desse local, e você, mais do que ninguém, não é a Andréia, não é ninguém mais, é você mesmo que vai ter que se olhar e tomar essa atitude, né? O que você precisa mudar. Mas independente do que esteja acontecendo, olha com carinho, olha com amor para você, se valorize, porque se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Não espere que o outro perceba e tome as atitudes que só você pode tomar. Tem coisas na vida que só nós podemos fazer por nós mesmos. E esse cuidado, esse autocuidado com a nossa saúde física, mental e emocional, é só nós que podemos fazer, né? Você pode buscar a ajuda do médico, mas o médico vai te receitar o remedinho. Mas se você não tomar, se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. Você pode vir fazer aqui o método PHC, por exemplo, que é o nosso curso de entrada, é o nosso curso que trabalha de uma forma muito profunda o autoconhecimento e a inteligência emocional. Os alunos saem daqui com as vidas impactadas e transformadas. Mas por quê? Porque durante o curso, para que você tenha a sua certificação no final, você vai passando por essa jornada, você vai se aplicando essas ferramentas, você vai trabalhando tudo isso em você.
Mas se você não fizer isso, você também não vai ter o resultado que praticamente 100% dos alunos têm. Então, você busca um recurso, mas você tem que se aplicar, você tem que passar por esse processo para que gere essa transformação na sua vida. E o mais lindo de tudo isso é que depois você pode ajudar outras pessoas, né? Você pode, a partir desse conhecimento, estar transformando a vida de outras pessoas. Por isso que o coaching hoje, ele é uma ferramenta muito requisitada dentro das empresas, né? Hoje, eu estava lendo uma pesquisa de vagas, né, para empresas, algumas vagas, né, tá ali, né, um dos requisitos que a pessoa tenha uma formação em coach, a pessoa tenha esse conhecimento, porque de fato esse conhecimento traz um diferencial muito grande, independente da atividade profissional, da carreira, se é venda, se é gestão, se é liderança, se é empresarial, se é executivo, se é da área da saúde, não importa, qualquer área, o coach ele faz sim uma diferença muito grande, ele minimiza ou então ele extingue todos esses sintomas, esses comportamentos que podem gerar esse estresse todo, que podem gerar o adoecimento, né? Eu falo que são empresas doentes, né? Então, quando uma empresa ela tem uma cultura saudável, ela busca sim profissionais com conhecimento diferenciados, para que gere resultados diferenciados, tá certo? Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, vamos encerrar a nossa live. Bom dia, Ricardo, bom dia. Vamos aí, chegou no finalzinho, nós já estamos encerrando, mas nós vamos deixar aqui a live gravada, tá? Essas lives não vão ficar gravadas para sempre, vamos deixar algum tempinho essa live gravada para que as pessoas que não entraram, o meu horário de fazer live não é esse, então a minha audiência está acostumada com as minhas lives, né, à noite ou à tarde, mas vamos deixar aqui gravadinha para que todos tenham oportunidade de assistir e depois nós vamos tirar essas lives do ar. Então, quem entrou agora, vai lá, assista, que o tema tá maravilhoso e convido para que os outros dias, aí quem acorda cedo, já ou está indo para o trabalho, coloca ali, vai dirigindo, vai ouvindo a nossa live, vai compartilhando. E são pílulas de reflexões para que você conquiste de fato uma vida extraordinária, uma vida plena, uma vida feliz. É só você refletir e você buscar ajuda para você se tornar isso. Eu não consigo, eu estou travado, eu estou isso, eu estou aquilo, né? Mas nós vamos aí trazer soluções para que você aplique todos os dias, para que você gere essas pequenas transformações na sua vida e que você tenha, de fato, grandes resultados, tá? Porque é o motivo essa jornada de live do mês de setembro é trazer esse equilíbrio mental e emocional e físico para a sua vida, tá? Em alusão ao Setembro Amarelo, nós escolhemos temas aí que fazem parte da rotina, do dia a dia das pessoas e que acabam afetando esse aspecto da vida, né? Uma pessoa com a mente doente, as emoções doentes, o físico doente, ela não consegue ser nada produtiva. Então, olhe para você com amor. Gratidão pela presença de todos vocês. Nos vemos amanhã, às 6h45, horário de Brasília, com um novo tema aqui da nossa live. Um forte abraço e aproveite o seu dia. Tchau, Mi!